Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal, e aqui quem fala é o professor Renan Batista, o teu professor de Física. Gente, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um conceito muito importante dentro do eletromagnetismo, que é justamente campo magnético. Agora, é claro, se você ainda não assistiu a nossa aula de ímãs, tem que assistir para chegar até aqui. É muito importante, eu vou deixar ela aqui no card e eu também vou deixar aqui na descrição para você assistir essa aula, tá bom? Bom, já que você já sabe um pouquinho sobre ímãs, já tem uma noção da introdução ao eletromagnetismo, agora vem comigo. Lá na mecânica, nós aprendemos que massa gera campo gravitacional. E qualquer outro corpo que esteja nesse campo gravitacional, nessa região de influência, vai sofrer a ação de uma força gravitacional. Beleza. Agora, nós aprendemos na eletrostática que cargas elétricas em equilíbrio, claro, positivas ou negativas, elas geram o que a gente chama de campo elétrico. E toda e qualquer carga de prova que for colocada nessa região, que no caso aqui seria o campo elétrico, naquele ponto ela ia sofrer a ação de uma força chamada de força eletrostática ou força elétrica. Agora, no eletromagnetismo, galera, o que gera o campo magnético? Claro que o campo magnético ele pode ser gerado por corrente elétrica, que vai ser algo mais lá para frente que nós vamos ver. Mas aqui eu preciso que você lembre que o campo magnético ele pode ser gerado por ímãs. E esse campo magnético vai ser uma região de influência no espaço, uma região no espaço, onde se eu coloco qualquer corpo nessa região, naquele ponto, aquele corpo vai sofrer uma força magnética, a ação de uma força magnética. Então, gente, perceba que tudo pode ser ligado. O que eu quero que você anote agora aí? Se for preciso, dê até uma pausa. Eu quero que você anote que o campo magnético, representado pela letra B, ele também pode ser chamado de vetor indução magnético. E por ser um vetor, eu tenho três características. Módulo, chamado de intensidade também, direção e o que, galera? E sentido, que é justamente o que a gente chama de orientação do vetor. No caso, agora, eu vou trabalhar com você principalmente a orientação, ou seja, a direção e o sentido desse vetor. Preste muita atenção no que eu vou fazer agora. Como é que você faz para analisar a direção do vetor campo magnético? A seguinte forma, olha lá. O que você tem aqui basicamente é a agulha de uma bússola. O polo norte magnético e o polo sul magnético que nós vimos na aula anterior. Renan, como é que eu faço para analisar a direção do vetor indução magnética? Magnético, né? Você vai passar uma reta aqui, ó, bem no meio do ímã, e essa reta que eu chamei de R, ela vai te dar a direção desse vetor. Nesse caso aqui, está meio que na diagonal. E se tivesse na horizontal, a direção do vetor B, que é o vetor campo magnético, seria na horizontal. E assim sucessivamente. Então, a direção desse vetor é a mesma direção da reta R, que você está vendo bem aqui pontilhada. Agora, prof, como é que eu faço para analisar o sentido desse vetor? Olha como é simples, galera. Para você analisar o sentido, basta você encontrar o polo norte magnético desse vetor. Ou melhor, desse ímã. Se você encontra o polo norte magnético, automaticamente você encontra o sentido dele. Perceba que o polo norte da agulha está bem aqui. Então, você só faz tirar bem aqui, ó, essa setinha aqui representando o vetor campo magnético. Simples assim. Que nesse caso aqui, ó, está representado por essa reta aí que você está vendo vermelha. Então, como é que eu faço para ver o sentido? É assim, ó. Para onde aponta o norte do ímã? Simples assim. Agora, não sai daí que a gente vai analisar algumas outras características que podem cair em prova, rapidinho, e fazer também exemplos. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar um pouquinho as linhas de indução magnética, que é um tópico fundamental aqui dentro do eletromagnetismo. Preste muita atenção, olha lá. Aqui eu representei para você uma linha de indução, essa linha preta. Qual é a ideia? Qual é o primeiro ponto que você não deve esquecer? É esse aqui, ó. As linhas de indução, elas são representações geométricas do campo magnético. E perceba que cada ponto você vai ter um campo diferente. Por exemplo, aqui você tem um campo B1, aqui você tem um campo B2. E eles mudam conforme você vai analisando cada ponto dessa linha de indução. Agora, é claro, outro ponto fundamental que não está aqui, você deve anotar, é o seguinte, ó. Essas linhas de indução, elas sempre vão tangenciar o campo magnético. Isso aí é fundamental. Como isso cai em prova, Renan? Assim, ó.
Ele te dá geralmente um ímã em forma de barra e pede para você ver as características dessas linhas de indução. Olha só essa ideia aqui, ó. As linhas de indução, elas sempre nascem no Polo Norte e elas morrem no Polo Sul. Como assim, Renan? Nasce no norte e morre no sul. Dessa maneira, ó, elas sempre vão ser orientadas do norte para o sul externamente. Por isso que alguns livros colocam que ela nasce no norte e morre no sul. Dessa forma que você está vendo bem aqui. Agora, um outro ponto também importante é esse aqui, ó. Quanto mais próximas essas linhas de indução, mais intenso vai ser o campo magnético. E claro que quanto mais afastada, menos intenso vai ser esse campo magnético. Por exemplo, aqui, ó, geralmente elas estão mais próximas aqui, próximo das regiões polares, onde a análise magnética ela é mais intensa. Portanto, aqui próximo dos polos vai ser mais intenso o campo magnético. Ponto fundamental esse aí também. Agora, você não deve esquecer o seguinte, ó. Cada ponto dessas linhas, você vai ter um campo magnético diferente. Por exemplo, eu desenhei aqui para você alguns campos. Olha lá. O campo B1, ele tem uma intensidade, ele tem uma direção e um sentido diferente do campo B2. Assim como também o B2 vai ter uma análise diferente do B3. O que eu quero que você entenda? Vamos supor que eu coloco aqui para você uma bússola nessa região. E aí eu coloquei uma bússola e você sabe que a parte pintada é o Polo Norte e a parte não pintada é o Polo Sul. Perceba que essa bússola ela também obedece à orientação das linhas de indução, saindo do norte para o sul. Se eu quisesse, então, representar o campo magnético aqui nesse ponto, bastava fazer o quê? O que a gente acabou de aprender ainda agora há pouco. Eu encontrava o polo norte da bússola e localizava o campo magnético, conforme você está vendo bem aqui, o B3. A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui no B4. Perceba que aqui a agulha, o polo sul dela está apontando para o polo norte do ímã. Claro, isso aí significa dizer que vai rolar aí, no caso, uma atração nessa ideia, tá? Então não se esqueça dessa ideia, por favor, tá bom, gente? Não se esqueça disso aí. E o último ponto para a gente finalizar aqui é esse aqui, ó. Essas linhas elas não se cruzam. Perfeito. O que eu quero que você entenda sobre isso? Que essa linha, por exemplo, ela não pode se cruzar com essa. Porque o que significa isso? Que eu ia ter no ponto do espaço um campo que ia ter mais de uma orientação. Um campo com mais de uma orientação. Isso aí não pode, galera. Um campo ele tem que ter somente uma orientação. Deu para sacar a ideia? Então não esqueça disso aí, que elas não podem se cruzar. Agora, é claro, não poderia deixar de mencionar um campo especial, que ele é o campo magnético uniforme. O que significa isso, Renan? Olha a palavra uniforme. Significa dizer que ele sempre vai ter a mesma direção, a mesma intensidade ou módulo e o mesmo sentido. Ou seja, o campo magnético ele é constante dentro dessa situação. E como é que isso aparece em prova? Aparece assim, ó. Você tem um ímã aqui que a gente chama de forma de ferradura. Perceba que as linhas laranjas são as linhas de indução. E elas estão igualmente espaçadas. Esse mesmo espaçamento, então, gera ali um campo magnético constante, um campo magnético uniforme, conforme você está vendo bem aqui desenhada. Um polo norte, né, e o polo sul. E elas sempre vão apontar do norte para o sul, como a gente acabou de analisar. Gente, agora eu quero que você entenda como é que funciona no planeta Terra essas linhas de indução. Não sai daí, que eu já vou voltar. Bom, pessoal, para a gente finalizar o nosso raciocínio sobre linhas de indução magnética, a gente tem que ver como é que isso funciona no caso da Terra. Percebam o seguinte, eu vou utilizar essa imagem que você está vendo bem aqui. E eu quero que você lembre da nossa aula anterior, que eu mostrei para você que no Polo Norte geográfico, existe um Polo Sul magnético, beleza? E no Polo Sul geográfico, existe um Polo Norte magnético. E, bom, o que nós acabamos de aprender aqui é que sempre as linhas de indução vão sair do polo norte, no caso magnético, para o polo que, gente? Para o polo sul magnético. Então, sempre vai ser a mesma ideia, independente se for um ímã qualquer ou se tratando da Terra, tá bom? Aí, o que eu quero te chamar a atenção? Como é que isso pode cair em prova para te confundir? Ele pode dizer que, no caso da Terra, as linhas de indução saem do polo sul
geográfico para o polo norte geográfico. Tá correto isso? Tá correto. Olha lá, o sul geográfico, no sul geográfico não se encontra um norte magnético? Sim ou não? Beleza? E aí, claro e evidente que do sul geográfico para o norte geográfico você vai ter uma linha de indução saindo aí, tá? Então, muito cuidado com isso, beleza? Que de vez em quando cai em prova. Agora, é claro, para a gente finalizar a nossa aula, eu preciso exercitar com você para fixar bacana a ideia. Vamos fazer algumas questões agora para a gente fechar bacana a nossa aulinha. Fala galera, então vamos lá resolver aqui algumas questões para a gente finalizar a nossa aula, fechar aí com chave de ouro, né? Vamos lá, gente. Vou resolver aqui com você essa primeira questão aqui da ACAF, tá beleza? Diz assim, ó, uma bússola com uma agulha orientada inicialmente na direção norte e sul da Terra é colocada entre os polos de um ímã, conforme a figura abaixo. O ímã possui um campo magnético da mesma ordem de grandeza do campo magnético terrestre. A orientação resultante da agulha é... Galera, vamos com calma, olha só. Você tem aqui o polo sul geográfico e aqui ele te dá o norte geográfico. Tá bem aqui, ó, a agulha para você, beleza? Gente, lembre-se que no caso do campo magnético terrestre, eu estou desenhando ele bem aqui para você, ó. Ele vai atuar conforme você está vendo bem aqui, ó, campo magnético terrestre, atuando sempre do polo sul geográfico para o polo norte geográfico, como nós acabamos de ver isso aí. Beleza. Só que existe um campo também gerado aí, criado pelo próprio ímã. Esse campo, galera, ele vai sair da onde para onde? Ele vai sair do norte, ó, vou botar aqui embaixo, ó, do norte para o sul. Tá aqui, ó, polo norte e polo sul. Tá vendo aqui do ímã? Polo norte e polo sul. Beleza. Então olha qual é a ideia aqui. Bora fechar aqui, bacana pra gente entender essa questão. Bem aqui eu tô desenhando para você o campo magnético gerado pelo ímã. Então eu vou chamar de BI. Galera, o que nós temos aqui são dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. E, gente, quando dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, lembra como é que vai ser o comportamento do campo resultante nesse caso aí? Lembra? Exatamente. O campo resultante ele vai sair daqui, ó. Daqui, ó. Como eu estou desenhando aqui para vocês de vermelho. Esse aqui vai ser o campo resultante, que vai ser justamente a posição de equilíbrio dessa agulha que você está vendo bem aqui. Por isso, então, que a melhor alternativa para a gente, galera, seria a alternativa A, aonde ele te dá uma orientação parecida com o que eu coloquei bem aqui, como campo resultante, tá bom? Então, não esqueça desse tipo de problema bem aí. Vamos lá para a segunda questão. Diz assim, ó, em relação às propriedades e aos comportamentos magnéticos dos ímãs, das bússolas e do nosso planeta, é correto afirmar que, senhores, vamos com calma aqui, ó. Letra A. A agulha de uma bússola inverte o seu sentido ao cruzar a linha do Equador. Olha o que eu coloquei aqui como um spoiler para a gente ir mais ou menos se orientando aqui. A linha do Equador, eu acabei de fazer ela para você agora. Perceba que bem que você tem uma agulha, tá vendo? E ela não inverte o seu sentido. Não se esqueça que aqui você tem o polo norte magnético e o polo sul magnético. E perceba que ao cruzar a linha do Equador, essa agulha ela não inverte o seu sentido. Renan, como assim inverter o seu sentido? Ele está relacionando como se o norte virasse para cá, para baixo, e o sul virasse para cima. Nesse caso aqui, não acontece, eu acabo de te mostrar. Então, letra A está equivocada. Letra B. Um pedaço de ferro é atraído pelo polo norte de um ímã e repelido pelo polo sul. Não, galera. Se você pega um ímã em forma de barra aqui, por exemplo, você tem o polo norte, você tem o polo sul. Pronto, tá aí. E se você pega vamos supor aqui, sei lá, um prego, e aí esse prego você vai aproximá-lo aqui do polo sul. Não tem jeito, vai acontecer uma atração, galera. Tá? Assim como se você aproximar esse mesmo prego do polo norte, também vai rolar uma atração. Então, a letra B também está
equivocada. Letra C. As propriedades magnéticas de um ímã perdem-se quando ele é cortado ao meio. Também não, galera. Lembra lá da nossa última aula que quando você corta um ímã ao meio, você vai ter um novo ímã, dois novos ímãs, né? Com polo norte, polo sul, né? Polo norte e polo sul também, beleza? Ele não perde as suas propriedades, o que, gente? Magnéticas. Então, letra C também está errada. Letra D. O polo norte geográfico da Terra corresponde aproximadamente ao polo sul magnético. Perfeito, nós acabamos de ver isso e eu mostro isso aqui novamente para você. Olha lá, no polo sul geográfico você tem aproximadamente o norte magnético e no polo norte geográfico você tem o sul magnético. Letra D de dado, alternativa correta aí, tá? Lembrando, gente, que essas questões elas são para a gente fixar a ideia aqui do nosso conteúdo abordado, beleza? Tranquilo? Nós vamos ter aula com exercícios um pouquinho mais avançados. Vamos lá então para a última, terceira questão. A seguir mostramos a figura da Terra, onde NS, né, e S', N' e S' são os polos norte e sul geográficos. Está aqui, ó, norte geográfico e o sul geográfico. Beleza. E NS são os polos norte e sul magnéticos. Fechado, tá aqui, ó, sul magnético, norte magnético. Beleza. Como nós vimos ainda agora há pouco na aula. Sobre as linhas de campo, é correto afirmar que, olha lá, linhas de campo magnético, ou também chamadas de linhas de indução, tá bom? Letra A, elas são paralelas ao Equador? Claro que não, né, gente? A gente viu que as linhas de campo, elas sempre vão sair de onde para onde? Daqui, certo? Para cá, conforme eu estou desenhando, beleza? Então, elas não são paralelas à nossa linha do Equador. Letra B, são radiais ao centro da Terra? Também não, galera. Radiais está relacionada com raio, né? Então, errado a letra B. Letra C, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Opa, segura aí a letra C, né? Segura aí. Vamos lá, vamos ver aqui se a letra D tem algum erro. O campo magnético é mais intenso no Equador? Não, galera. O campo magnético ele é mais intenso nos polos, porque as linhas de campo vão estar mais concentradas. Ah, beleza, prof. Entendi. Perfeito. Então anota isso aí. Letra E. O polo sul magnético está próximo do sul geográfico? Errado, né? A gente viu que o sul magnético está próximo do norte geográfico, bem aqui. Beleza? Então, a alternativa correta, a letra C de calouro. Bom, gente, espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigado pela tua atenção. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, tá bom? E deixar o teu like. Se inscreva no canal e um forte abraço.